pessoal, aqui é a professora Cristiane do CN Educação. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha em substantivo, porque a nossa última aula foi justamente sobre as classes gramaticais ou classes de palavras. Então nós vimos as definições, o que significam cada uma, mas agora vamos começar a esmiuçar cada uma delas, tá? E hoje nós veremos os substantivos e os artigos, tudo bem? Então vamos lá. Substantivo, o que é substantivo? É toda aquela palavra que nomeia os seres, que dá nome aos seres, independente de ser real ou imaginário. Aí, em relação às classes de palavras ou classes gramaticais, em relação à formação, eles podem ser simples, compostos, primitivos ou derivados, tá certo? E o que é cada um deles? Vamos lá? Substantivo simples é aquele que apresenta um único radical, uma raiz apenas, uma palavra apenas. Então vamos ver os exemplos: Deus, sol, moleque, Canadá, menino, menina, flor, professor, tudo bem? E os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical, né? Mais de um guarda-roupa, pé de moça, dia a dia, pé de moleque, tudo bem? Então, e os substantivos primitivos são justamente aqueles que não resultam de outra palavra da nossa língua. São, na verdade, justamente a origem da palavra. Olha um exemplo: chuva, flor, galinha, pé. E os substantivos derivados são aqueles que vêm das palavras primitivas, de substantivos primitivos, tá? Então, chuva, primitivo, chuvisco, derivado, flor, primitivo, floricultura, derivado, galinha, primitivo, galinheiro, derivado, pé, primitivo, pezão, derivado. Tudo bem até aí? Aí então, temos ainda, em relação a essas palavras, os substantivos concretos e os substantivos abstratos. O que são substantivos concretos? São aqueles que têm a existência própria, não dependem de ninguém para existir, tá certo? Aí olhem aqui outra definição: são aqueles que nomeiam seres reais ou não reais. Então vamos lá: anjo, fada, cadeira, livro, Deus. E os abstratos são aqueles que derivam de verbos ou adjetivos. Na verdade, são todos aqueles que não têm a existência própria, precisam de alguém para que ele venha a existir. Então, viagem, qualidades, ações, sensações. Eu sei que muitas vezes é difícil compreender a diferença entre substantivos concretos e substantivos derivados. Imaginem o seguinte: tem uma pia cheia de louça ali para lavar. Se você não praticar aquela ação, não fizer aquilo dali não vai desaparecer. Então, o trabalho que você vai exercer para deixar aquela pia limpa é justamente um substantivo abstrato. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar para aquilo dali venha ficar limpo, né? Então, o trabalho é um substantivo abstrato. Então, vamos lá. Ainda existem substantivos próprios e os comuns. Substantivos próprios são substantivos concretos e designam particularmente os seres, como nomes de países, estados, cidades, lojas, né? Então, João, Brasil, Glória, Vitória. E ele sempre vem com letra maiúscula. Eu não posso escrever um substantivo próprio com letra minúscula, tá? É sempre com letra maiúscula. Aí tem ainda os substantivos comuns, que designam seres de uma mesma espécie: cachorro, gato, criança, menino, rio, criança, gato. Então, os substantivos coletivos, né, eles vão se encaixar justamente nos substantivos comuns. Por quê? Porque eles designam um grupo de seres da mesma espécie. O que é substantivo coletivo? Eles designam seres de um conjunto de seres de uma mesma espécie. Biblioteca, que na verdade é o coletivo de livros; arquipélago, que é o coletivo de ilhas; e cardume, que é o coletivo de peixes. Tudo bem? Aí, a flexão dos substantivos. O substantivo é uma classe variável. O que é variável? Que se modifica. A palavra é variável quando sofre flexão, quando ela se modifica. Então, gato, olha o plural de gato: gatos. Gata é o feminino, né? Gatão é o homem
tinha é o diminutivo. Então veja que a palavra vai variando, né? Vai masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo. E em relação ao gênero dos substantivos, o que é gênero? Masculino, feminino? Como é que é feito? Então, a flexão de gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Aí na língua portuguesa há dois gêneros, o masculino e o feminino, como eu falei anteriormente. O masculino, eles podem ser precedidos dos artigos o, os, uns. E os femininos podem ser precedidos dos artigos a, as, umas e uma. Tá certo? Agora, os substantivos em relação a gêneros também apresentam variações. Eles podem ser biformes e uniformes. O que é biforme? Que é biforme, que apresenta duas formas. Tem o masculino e tem o feminino. O uniforme, ele apresenta uma única forma, tá certo? Independente do gênero. Então, biforme indica, portanto, duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Gato, gata, homem e mulher, menino, menina. Tudo bem? Professor, professora. E os uniformes, eles apresentam uma única forma também, mas eles apresentam ainda três classificações. Eles podem ser epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. O que vem a ser os epicenos? Eles apresentam apenas um único gênero para os bichos e plantas, animais e plantas, tá? Então, quando é planta e animal, a gente vai usar os adjetivos macho e fêmea para designar, para saber o gênero daquele animal, tá? Então, cobra macho, cobra fêmea, tá certo? Tartaruga macho, tartaruga fêmea. Agora, é claro que existem aqueles animais que são biformes, né? Que tem as duas formas, gato e gata. Aí já tem outra classificação, que eles serão apenas biformes, tá? Agora, aqueles que não há essa possibilidade, eles serão classificados como epicenos, e eu terei que colocar macho e fêmea para justamente saber o gênero. E os sobrecomuns, eles têm apenas um único gênero, não dá para saber dentro da frase se é masculino ou se é feminino. Por exemplo, a criança está brincando na rua. Então, eu não sei se a criança é um menino ou uma menina, né? Não dá para saber. A testemunha foi resguardada. Então, eu não sei se a testemunha é um homem, uma mulher ou uma criança, você não sabe quem é, tá? Então, isso é o sobrecomum. E o comum de dois gêneros, ele vai indicar, eu só vou saber se é masculino ou feminino de acordo com o artigo que estiver acompanhando. O dentista, a dentista. O colega, a colega. O doente, a doente. Então, e ainda em relação aos substantivos biformes e uniformes, existem alguns substantivos que eles apresentam dois significados para aquela palavra, dependendo se ela for masculina ou feminina. Então vamos lá, o cabeça, a cabeça. Então quando eu falo o cabeça, é aquele chefe, o líder, né? O mentor de toda a história. A cabeça, cabeça. Tudo bem? Então, aí tem o cobra, a cobra, o caixa, a caixa, o rádio, a rádio, o capital, a capital, o grama, a grama, não é isso? Então, o grama é aquela unidade de medida. A grama é justamente o matinho, a relva, né? Então, quando eu for comprar alguma coisa lá que tenha que pesar, eu quero 200 gramas de presunto, tá certo? Porque aí ele tem que concordar, já que é uma palavra masculina, ele tem que as palavras que estarão acompanhando terão que ir para o masculino também. Então vamos lá. Em relação ao plural dos substantivos compostos, tá? Então, vai depender de como essa palavra é formada, como é que é a origem dela, como é que é a formação dela. Então vamos lá. Então, tem aquelas palavras que são substantivos compostos, mas elas não apresentam hífen, são todas juntas. Então, eu vou fazer como se fosse substantivo normal, só acrescentar o S ou ES ou a terminação que for necessária aquela palavra. Tudo bem? Então, aguardente, aguardentes, né? Porque eu sei que é água e ardente, né? Então, aguardente, aguardente. Olha o S lá no final. Mal me quer, mal me queres. Girassol, girassóis. Pontapé, pontapés. Então, é feito normalmente os substantivos compostos que não apresentam hífen, tá? Agora, quando flexionamos
substantivo e adjetivo também os dois irão. Amor perfeito, amores perfeitos. Adjetivo mais substantivo, os dois elementos também irão para o plural. Gentil, mulher, gentis, mulheres. Numeral mais substantivo, os dois elementos também irão para o plural. Sextas-feiras. Aí vamos lá. Aquele que flexiona somente o segundo elemento. Então, quando for a formação dele for verbo mais substantivo, somente o último elemento que vai para o plural. Guarda-roupa, guarda-roupas. Palavra invariável mais palavra variável, só o último elemento que vai. Alto-falante, alto-falantes. Palavras repetidas ou imitadas. Reco-reco. Reco-recos. Só o último elemento que vai, só a última palavra que vai. Aí, aqueles que flexionam somente o primeiro elemento. Então vamos lá, como é que é a formação dele? Substantivo mais preposição mais substantivo, somente o primeiro elemento que vai para o plural. Pé de moleque, pés de moleque. Pão de mel, pães de mel. Tudo bem? Quando é substantivo mais preposição oculta, mais substantivo. A preposição oculta é justamente aquela que não aparece, mas a gente sabe que ela existe. Então, cavalo, vapor, que na verdade é cavalo a vapor. O a é a preposição. Então, vai ficar cavalos, vapor. Só o primeiro elemento que vai. Substantivo mais substantivo que funciona como determinante do primeiro, ou seja, ele especifica a função ou tipo de termo anterior. Ele está especificando, está dando uma qualidade ali bem própria dele. Então, palavra-chave, palavras-chave. Peixe-espada, peixes, espada. Aí vamos lá adiante. Seguindo, gente, já estão conseguindo entender? Então vamos lá. Agora, tem aqueles que ficam invariáveis, não dá para saber quem é quem. Tá certo? Se está no masculino, se está no singular ou no plural. Então só dá para saber se tiver um artigo na frente. Então vamos lá. Verbo mais advérbio, eles ficarão da mesma forma. Olha aqui. O bota fora. Os bota fora. Olha lá, viu? Viram? Ficou tudo igual, tudo a mesma coisa. Verbos opostos. O leva e traz, os leva e traz. Então ele permanece da mesma forma, só o artigo que vai sofrer a alteração ali de singular ou plural. Vamos lá? Aí tem os casos especiais. O louva-a-Deus, os louva-a-Deus, o diz que diz, os diz que diz, o bem te vi, os bem te vis, o bem me quer, os bem me queres, o João ninguém, os Joões ninguém, os Joões ninguém. Então vamos lá. Aí tem ainda o grau do substantivo, que são dois. De acordo com o grau do substantivo, há duas classificações. Existem duas classificações. Eles podem estar no aumentativo ou diminutivo, tá? O aumentativo e diminutivo. Então, o aumentativo indica aumento de tamanho, tá? De alguns seres ou algumas coisas. Aí eles dividem-se em quê? Analítico e sintético. O analítico é justamente aquele que a gente usa um adjetivo para indicar esse grau de aumentativo. Mulher grande, homem grande, gato enorme. Tudo bem? E o sintético é quando a gente junta um sufixo àquele radical. Tudo bem? Então vamos lá. Substantivo com acréscimo de sufixo indicador de aumento. Casarão. Tá? Tudo bem? Então vamos lá adiante. Aí tem o diminutivo que vai acontecer da mesma forma, né? A diminuição de alguns seres. Então tem o analítico e tem o sintético. O analítico funciona da mesma forma que o aumentativo. Vai ser utilizado um adjetivo, casa pequena, casa minúscula, né? Então vai ter um adjetivo que vai acompanhar. E o sintético é que eu vou usar um sufixo diminutivo ali nele. Então, casinha, né? E assim vai, casebre. Então, vamos lá. Tudo bem até aí? Agora nós vamos começar o artigo, tá? Então, o que é artigo? É aquela palavra que acompanha o substantivo determinando ou indeterminando, tá? Então, aqui está a definição do que é artigo, mas é basicamente isso. Então, o artigo definido, ele
os artigos definidos determinam o substantivo de maneira precisa. Sabe-se quem é. Então, quais são eles? O, a, os, as. E olhem aqui os exemplos. Eu adotei o animal. Então, um animal específico, ó. Eu adotei o animal, o artigo aqui na frente dele. E tem que lembrar o seguinte: a gente pode substantivar qualquer palavra se antes dela nós colocarmos um artigo. Tudo bem? Tranquilinho aí? Então vamos lá. Ela beijou o rapaz. Verifica aí que sabe quem é o animal e sabe quem é o rapaz, certo? Aí o indefinido que trata os substantivos de maneira vaga, imprecisa, não sabe exatamente quem é, tá? Então, adotei um animal. Então, um animal qualquer, pode ser um cachorro, um gato, um papagaio, um periquito, uma calopsita. Ela beijou um rapaz qualquer, não se sabe exatamente quem foi o rapaz, tá certo, gente? Então, olha só, eu espero que todos tenham entendido. Peguem o material para estudar, deem uma aprofundada em tudo, tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula e fiquem bem, todo mundo aí se cuidando, tá certo? Tchau, gente!